Eu nunca fiz isso antes, mas eu vou ter que começar esse vídeo perguntando pra você. Você acha que é sorte ou você acha que é a natureza da resiliência dessa empresa de todos os supermercados estarem abertos? Parece que a resposta é óbvia, mas na verdade essa empresa se preparou muito bem para esse momento, mesmo sem saber que ele viria a acontecer. A gente vai ver daqui a pouco como que ela se planejou, como que ela se preparou para atender todos os tipos de público, todas as classes sociais, com todos os tipos de produto que ela tem. Então fala sócio, meu nome é Rodrigo Vicari, eu sou músico profissional aqui na Irlanda e investidor na Bolsa de Valores. Hoje é a vez de analisar a M. Dias Branco, ela foi votada lá no Instagram, se você não me segue eu vou deixar o link aqui embaixo. Lá você fala diretamente comigo, eu abro para pergunta todos os dias praticamente. Eu tenho analisado aqui todos os domingos como as empresas tendem a passar desse momento de crise que a gente está vivendo, então a gente tem que entender muito mais como que a empresa estava posicionada e como ela está se reposicionando nesse momento de adaptabilidade de mercado. O vídeo não é exatamente de análise de resultados, mas como ela soltou o resultado recentemente, eu também vou fazer a análise aqui do primeiro trimestre de 2020. Eu vou deixar a playlist com todos os vídeos que eu já analisei aqui embaixo, na descrição. E se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, peço que considere se inscrever aqui no canal, porque daí o YouTube ele te avisa que tem um vídeo novo saindo, tá? Então a dica que eu sempre dou para valorizar o seu tempo, aqui na descrição eu vou deixar cada item discriminadinho, tudo certinho, o que eu tô falando em cada minuto do vídeo. Então se você quiser pular alguma coisa, apresentação, alguma coisa que você já sabe da empresa, vai lá, clica, pula, porque eu não quero tomar seu tempo com algo que você já sabe, eu quero te agregar alguma coisa nova. Além disso, tem uma feature aqui no YouTube que você pode acelerar o vídeo uma vez e meia, 2 vezes. E se você já curtiu esse vídeo, peço por favor que deixe o like, porque isso me ajuda muito. E sem mais delongas, bora pro vídeo. Fala sócio, vamos começar aqui a análise então da M. Dias Branco. Quem que é ela? Ela é detentora dessas marcas aqui. Para quem é do estado de São Paulo, provavelmente as mais famosas sejam Piraquê, Zabete, Basilar, a gente já está um pouquinho mais habituado com essas marcas. Mas ela tem uma presença extremamente forte aqui no Nordeste, com as marcas Fortaleza, Vitarella, Estrela. Então ela atua nesse segmento alimentício com massas, biscoito, farinha farelo, mistura para bolo, bolos e snacks, torradas, margarinas e gorduras. E ela é líder em market share com massas e biscoitos. Então quando você pensa em M. Dias, você tem que entender que ela tem uma vasta gama de produtos que atendem diversas classes de consumidores, o que é muito benéfico, principalmente nesse momento que a gente está passando. A gente vai entender um pouquinho melhor do impacto disso quando eu for analisar agora a apresentação da empresa. Você vai ver que, por exemplo, no primeiro trimestre, os produtos mais baratos, eles venderam muito mais, eles tiveram um aumento de vendas devido a esse momento de recessão que a gente está passando. O pessoal não quer gastar tanto, eles têm um produto para atender aquilo. O pessoal quer gastar um pouquinho mais, quer pegar um produto um pouquinho de maior qualidade, eles têm produto para atender esse pessoal também. Isso somado ao fato que ela trabalha com alimento, que é algo que ninguém vai parar de consumir, nos dá uma visão do tamanho da resiliência dessa empresa. Então aqui você vê a presença dela, aqui você vê que ela está muito centralizada aqui no Nordeste, mas expandiu bastante aqui para o Sudeste, tem algumas marcas no Sul também. E por que ela centraliza tanto aqui no Nordeste? Assim como a Grendene, se você não viu o vídeo da análise da Grendene, eu vou deixar o card aqui em cima, eles também têm um benefício fiscal do governo. Basicamente, você tem que pagar 35% de imposto, o governo fala, ó, me paga 10, mas esses 25 você investe no Estado, você gera emprego, você gera oportunidades aqui. E é isso que a M. Dias vem fazendo também, ela possui esse benefício. Os números não são precisos, tá? 35, 10 foi só um exemplo. Então isso a longo prazo é um ponto de fragilidade, mas é uma onda que ela está curtindo, não tem problema curtir isso, mas saiba que no futuro esse benefício fiscal pode acabar, e isso vai impactar sim os resultados dela. E caso você não saiba também, ela exporta seus produtos para outros países. Mas essa receita ainda é quase que insignificante. A gente vai ver já os números que ela faturou 6,4 bilhões em 2019, mas 25 milhões apenas foi de exportação. Aqui eu vou recomendar para vocês, assista esse vídeo institucional da M. Dias Branco. É sensacional, 5 minutinhos que vai te levar. E quem me acompanha aqui no canal já sabe que eu gosto muito de analisar a empresa como um organismo vivo. Eu analiso os números, obviamente a gente tem que fazer esse estudo, mas ver esse vídeo é sempre bom para te lembrar o que a gente está falando quando a gente investe em uma empresa. Você vai ver a linha de produção, você vai ver as máquinas gigantescas, aqueles robôs pegando produto num estoque na altura de 30, 40 metros. Então quando você vê isso, você lembra, eu não estou investindo somente no MDA3, eu estou investindo nessa estrutura gigantesca. E aqui, conforme prometido no vídeo, eu vou fazer essa análise bem rapidinha aqui do release do primeiro trimestre de 2020 dela. Chega a ser um pouco distorcido, né, comparar com 2019, porque 2019 ela deu uma bela derrapada. O que aconteceu? Vamos entender aqui o cenário que a M. Dias está passando e provavelmente vai continuar passando, tá? Porque isso vai ajudar muito a gente a entender esse release e os futuros dela também. A M. Dias é uma empresa verticalizada. O que é isso? Ela faz todas as etapas do processo produtivo.
Ela pega a commodity, transforma num produto, embala, faz a logística, leva ao consumidor final, que no caso dela, em grande parte, são os mercados, supermercados, atacadistas, varejistas. A verticalização só funciona se você tiver ganho de escala. Vou te dar um exemplo bem bobo aqui. Imagina que você faz café para o bairro que você mora. Você consegue fazer 100 cafés por dia. Só que você está com uma demanda de 200 ou 300, 400 cafés por dia, você não está conseguindo alcançar. Aí você vai lá e você compra uma cafeteira, você paga 300, 400 reais, você consegue vender mais. Essas vendas a mais vai pagar o valor da cafeteira. Mas se você começa a vender 1, 2, 3, 4 cafés, não faz mais sentido você ter a cafeteira, você acaba perdendo aquele valor investido. Então, se você investe em algo pesado, maquinário, estrutura automática, para produzir bastante, isso só faz sentido se você tiver um ótimo ganho de escala, se você vender bastante. E ela é a que mais tem no mercado por ser líder em market share de biscoito, como você pode ver aqui, e massas. Então, beleza, mas o que aconteceu? Ela é muito impactada pelo aumento do dólar e, consequentemente, o aumento do preço do trigo, porque é a matéria-prima básica dela para ela conseguir fazer os seus produtos. Então, com esse aumento do dólar, impactou todo mundo, todos os produtores de massas e biscoitos. Porém, ela foi uma das primeiras que repassou o preço disso para o consumidor. Então você chegava no mercado, você está acostumado a comprar o piraquê por 90 centavos, aí de repente ele está 1,20, daí você, eu vou nesse aqui que está R$1. Porque as outras marcas não repassaram esse preço para o consumidor. Elas diminuíram suas margens de ganho para conseguir tomar um pouco de market share da M. Dias. E funcionou no curto prazo. Ela continua sendo líder do mercado, mas a gente vai ver aqui, market share de biscoitos e massas, ela perdeu 3 pontos percentuais de 2019 para 2020 e 5 pontos percentuais aqui em massas. Então a estratégia deles funcionou, mas a longo prazo isso não se sustenta. Você não pode reduzir sua margem tanto, vai ter um limite que você vai começar a gerar prejuízo. Então nós como investidores, a gente tem que estar sempre atento ao market share dela para ver como que ele está se comportando ao longo do tempo. Se ela vai conseguir retomar esses pontos perdidos. Então vamos lá, 2019 ela deu essa derrapada por essa tomada de decisão estratégica. Quando eu falo derrapada, ela ainda gerou um baita de um lucro, tá? Em 2020 ela conseguiu apresentar uma grande melhora, mas eu só queria ressaltar aqui para vocês que quando você compara um trimestre com o outro, realmente tem essa distorção. Então ela vem aumentando isso, ela não parou de fazer, ela vem aumentando o volume total de vendas, isso é muito importante, volume total de vendas em biscoito, volume de vendas em massa, isso ela só aumentou, perdeu o market share, isso apresentou um lucro líquido no trimestre de 137 milhões, contra 57 milhões que foi em 2019, ou seja, gigantesco. Margem EBITDA 14%, ou seja, ela teve um ótimo ganho operacional e mantém aqui um ótimo caixa. Esses são os grandes números dela, né? Não vou meter exatamente a todos os detalhes aqui, mas como eu sempre falo, se você tiver interesse em dar esse próximo passo em contabilidade, em análise das empresas, eu vou deixar um link aqui embaixo, se surgir um interesse você dá uma clicada lá, tá? Aqui o que eu tinha dito, deixa eu corrigir, tá? 25 milhões, exportações foram 25 milhões no primeiro trimestre de 2020, então eu falei besteira no comecinho do vídeo, mas deu tempo de corrigir ainda, né? Eu tinha falado que era no ano todo, né? Então desculpa aí. Aqui o market share nacional de biscoitos aqui no Brasil, você vê que ela lidera com 33,2%, enquanto o segundo player está com 8,7%. Então ela tem uma vasta vantagem sobre o outro player. A mesma coisa aqui para massas, você vê que ela tem 32% contra 14,4% do segundo player. E aqui a última coisa, só para complementar aqui o que eu tinha comentado com vocês, observamos um forte desempenho das vendas na segunda quinzena de março, fruto das medidas de distanciamento social. Então o pessoal comeu mais bolacha, comeu mais biscoito, comeu mais massa. Além do aumento da demanda, os consumidores priorizaram a compra de itens de preço médio menor, também disponíveis em nosso portfólio de marcas e produtos. Então, recapitulando bem rapidamente, ela tem presença nacional, ela tem produto para atender todo mundo, diversas classes sociais, diversos momentos financeiros que as pessoas estão passando, as pessoas não vão parar de consumir e a receita dela aumentou no primeiro trimestre de 2020. Então vamos agora aos números para entender como que ela vai passar dessa crise. O que a gente vai analisar? Caixa, dívida, GAL, como sempre o GAL, vou deixar um link aqui em cima se você não sabe o que é GAL de alavancagem operacional, basicamente o quanto que a alteração na receita impacta na estrutura da empresa. Então ela tem aqui um caixa de 811 milhões versus uma dívida de 1,5 bilhão. Eu já consultei essa dívida de curto prazo, ou seja, no período de um ano que ela tem que pagar, são 600 milhões.
Ou seja, só o caixa que ela tem disponível aqui já paga essa dívida de curto prazo. Então vamos lá, o que é o grau de alavancagem operacional? É o lucro operacional, o EBIT, pelo lucro bruto. Eu já trouxe aqui os dados tudo mastigadinhos aqui para vocês. O EBIT eu considerei aqui 2019, tá? Porque só o primeiro trimestre de 2020 daria uma distorção aí nas contas. Então, um dividido pelo outro aqui, 25%. Então presta atenção nessa parte que é a mais importante das contas seguintes que eu vou mostrar aqui para vocês. Se a receita dela cair em 25%, ela ainda consegue pagar todas as contas. Ela fica no 0 a 0, ela honra com todos os compromissos dela. Menos que isso, ela tende a dar prejuízo. É óbvio, novamente, vale explicar que, claro, se você está caindo muito a sua estrutura, se está caindo muito suas vendas, você vai demitir gente, parar uma fábrica, né? Aqui é o seguinte, mantendo a mesma estrutura que ela tem, se cair 25% da receita, ela ainda fica no 0 a 0. Se cair mais que isso ao longo do tempo, obviamente ela vai se reestruturar. Beleza. Então, qual foi a receita dela? 6 bilhões vezes 0,75, que é a mesma coisa de tirar 25%, deu que, se ela faturar, se ela receitar 4,6, aí vamos dizer 4,6 bilhões, ela ainda está no 0 a 0. Análise de caixa, como eu comentei com vocês, ela tem 811 milhões em caixa e uma dívida de 1.567. Então ela tem sim aqui uma dívida de 756 milhões. Porém, a dívida de curto prazo, ela já consegue pagar com esse caixa, então ela está tranquila. Indo aqui para o cenário, uma estimativa do que pode acontecer com a M. Dias nos próximos meses, cenário horrível aqui para a M. Dias Branco, receita líquida de 2019 foi 6 bilhões. Vamos supor que para 2020, a gente já viu que isso não aconteceu, tá? Isso que é interessante, mas a gente vai pintar o pior cenário aqui para ela. Vamos supor que por 6 meses ela tem uma queda no faturamento de 30%. Isso custaria para ela 915 milhões a menos de faturamento. Nos 6 meses seguintes, menos 15%, ou seja, menos 460 milhões aproximadamente. Em 2020, ela teria uma perda total de receita de 1,3, aproximadamente 1,4 bilhão de receita perdida. E por que isso? 30% aqui, porque o pessoal está num momento complicado, às vezes compra um produto mais barato, que não gera tanta receita para ela, e depois eles vão retomando aqui um pouquinho o hábito de consumo das marcas preferidas de cada um. Então foi baseado nisso essa estimativa. Beleza, em números, o faturamento de 2020 seria de 4,7 bilhões de reais. O Gal nos diz o seguinte, até 4,6 bilhões a M. Dias não dá prejuízo. 4,7 maior que 4,6 em 153 milhões. Fica meio que no 0 a 0, ela não daria prejuízo, ela não daria muito lucro também. Tá? Então, pintando nesse cenário horrível, a gente chega que ela consegue sim passar muito bem, ela tende sim a passar muito bem nessa crise. Então, como eu sempre digo, em momentos de bonança de mercado, é muito normal as pessoas negligenciarem grandes empresas, grupos empresariais que já estão muito mais consolidados e não vão trazer aquela explosão de crescimento. É óbvio que você pode ter na sua carteira uma parcela que visa essa explosão de crescimento, mas isso não é um fator excludente, você pode ter as duas, não existe uma ou outra. Então essa crise acabou vindo aí para nos mostrar que realmente a gente tem que pensar na carteira como um todo, como que ela vai se proteger ao longo do tempo. No longo prazo muita coisa pode acontecer, algumas a gente não faz nem ideia, como essa que, quem podia imaginar, né, que uma crise dessa poderia acontecer. Então sempre leve isso em conta quando você for montar o seu portfólio de investimento. Sócio, muito obrigado pelo seu tempo, meu nome é Rodrigo Vicária do canal Fala Sócio, agradeço a atenção disposta, até o próximo vídeo.